Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um Renault Arcana E-Tech Hybrid para testar aqui no canal YouTube Targa 67. O Renault Arcana foi originalmente lançado no mercado russo em 2019 e teve tanto sucesso que a Renault decidiu trazê-lo aqui para os mercados da Europa mais do Sul. Mas a verdade é que a história deste modelo está muito longe de ser assim tão simples. Nos próximos minutos vou então contar a história de como o Arcana chegou aqui, vou tentar também ver qual é o posicionamento do Arcana na gama da Renault e no mercado dos SUV do segmento C e, claro, também analisar os pontos fortes e os pontos fracos deste novo modelo. Por isso já sabe, fique por aí. A ideia de fazer um SUV coupé do segmento C parecia perfeita para o mercado russo, onde tudo o que tenha aspecto premium encontra clientes. E o Arcana é exatamente isso. Só havia um problema. Para as estradas da Rússia era fundamental ter tração às 4 rodas. Por isso foi usada a plataforma do Dacia Duster. O Arcana despertou tanto interesse mais a sul que a Renault decidiu trazê-lo para a Europa. Só havia um problema. A plataforma do Duster não tinha a sofisticação que os mercados europeus exigem. Nem consegue as 5 estrelas nos testes Euro NCAP, por falta de ajudas à condução. Qual a solução? Fazer o Arcana sobre a plataforma CMF-B, a mesma do Captur. Esta base já tem versões híbridas e nada menos do que 12 ajudas eletrónicas à condução, que lhe dão as 5 estrelas no Euro NCAP. Face ao Captur, a distância entre eixos é 76 mm maior e o comprimento chega aos 4,6 metros, ficando assim claramente acima dos 4,2 metros do Captur. Mas a história do Arcana não acaba aqui, pois o modelo destinado à Europa não é fabricado na Europa, mas sim na Coreia do Sul, onde é vendido como Samsung XM3. Do Arcana feito na Rússia, a única peça que transitou para este Arcana europeu foi de facto o tejadilho. Quanto aos pilares dianteiros muito inclinados, são eles os responsáveis por dar ao Arcana este perfil de SUV coupé. Já aqui mais na frente temos os faróis em formato C que se transformaram numa imagem de marca dos modelos da Renault. E ao centro temos, claro, o símbolo, o losango, em grande destaque. A altura ao solo deste Arcana é de 200 mm, o que é suficiente para fazer muita coisa. As jantes são de 18 polegadas, com pneus 215/55 R18 e como o Arcana só está disponível com versões de tração à frente, a suspensão traseira é de barra de torção, não é preciso mais. A mala do Arcana tem 480 litros de capacidade, são mais 175 litros do que o Captur, também na versão híbrida. Mas claro que, por ter a bateria ali de baixo, esta versão híbrida perde 33 litros para um Arcana com motor convencional. Este Arcana E-Tech Hybrid tem uma motorização Full Hybrid, ou seja, consegue circular em modo 100% elétrico sem precisar de recarregar a bateria por fora. A potência máxima combinada é de 145 cavalos. Um valor obtido a partir de 3 motores. Um motor 1.6 atmosférico de 94 cavalos a gasolina, um motor elétrico de 36 cavalos e um motor gerador elétrico de 15 cavalos. O papel de cada motor é coordenado por uma original caixa de velocidades automática multimodo, que tem um máximo teórico de 15 relações diferentes. Se quiser ficar a saber como funciona esta caixa de velocidades única, siga o link que deixei na descrição deste vídeo. E aqui dentro, o ambiente desta versão RS Line agrada desde logo pela qualidade dos materiais. Há plásticos macios aqui no topo do tablier e também em cima desta parte aqui das portas. Há inclusivamente aplicações de pele sintética aqui nas portas com os pontos vermelhos e nem faltam aqui sim umas aplicações a fazer lembrar a fibra de carbono. O ecrã tátil tem 10 polegadas de diagonal, está aqui colocado na vertical, como é típico da Renault, e até deixa fazer aqui zoom com a ponta dos dedos para ver melhor, por exemplo, aqui o mapa da navegação. Tem aqui por baixo um friso com algumas das funções que são mais necessárias e grande aplauso para os comandos de climatização que estão aqui em 3 botões grandes e fáceis de utilizar.
há também aqui uma prateleira para o carregamento indutivo do telemóvel, mas há aqui uma coisa que eu realmente continuo sem perceber, que é a existência aqui deste satélite de comando do rádio, que há 20 anos era uma grande revolução, mas que hoje em dia, sinceramente, ficaria muito melhor aqui nos botões do volante, que na verdade são muito fáceis de utilizar. A posição de condução é muito boa, tem uns bancos excelentes com forro em imitação de pele e de alcantara, com muito bom apoio lateral. O volante também está muito bem posicionado, com as regulações mais ou menos suficientes para conseguir agradar a praticamente todas as estaturas. O painel de instrumentos é digital e o seu aspecto muda consoante a escolha que podemos fazer aqui dos 3 modos de condução. E quanto ao espaço, aqui à frente, claro que não falta espaço para os 2 ocupantes, e mesmo no lugar de trás, apesar do tejadilho coupé ser mais baixo do que o normal, não há grande problema para os ocupantes do banco de trás. Apenas é necessário um pouco mais de atenção para entrar e sair do Arcana na segunda fila, porque de facto as portas são mais baixas do que num SUV convencional. O arranque é sempre feito em modo elétrico e é muito suave. A resposta ao acelerador é mais que suficiente, mesmo utilizando o modo de condução Eco, que é o menos vivo. A Renault diz que em cidade o Arcana E-Tech Hybrid é capaz de circular 80% do tempo com emissões zero, portanto, ou em modo elétrico ou então em modo roda livre, mas sempre com o motor a gasolina desligado. E na verdade, na experiência que eu fiz, no teste que eu fiz em cidade, parece-me um valor perfeitamente credível. A entrada do motor de combustão, do motor 1.6 a gasolina em ação, é realmente pouco frequente e sempre por períodos muito curtos. Há aqui um modo B de maior generação que se ativa puxando a alavanca da caixa de velocidades para trás. Ele dá maior retenção quando se desacelera, mas não é um e-pedal, ou seja, é sempre preciso carregar no pedal de travão quando se quer imobilizar por completo o Arcana. E esta regeneração funciona realmente de forma bastante eficiente. Basta olhar aqui para os gráficos de carga da bateria e vemos que ela está sempre entre o meio e o quase carregado. Isto por uma razão, porque a regeneração carrega a bateria, mas não é a única que faz esse trabalho. O motor a gasolina também, em algumas situações, funciona para carregar a bateria se for realmente necessário. Esta suspensão e os pneus com jantes de 18 polegadas dão um pisar um pouco firme ao Arcana, mas de facto só se perde em conforto quando o piso fica muito estragado. De resto, a direção é bastante assistida, não tem assim imenso feedback, é muito leve, mas isso acontece sobretudo no modo Eco. Passando para o modo Sport, ganha-se um pouco mais de consistência aqui na assistência da direção. E por falar em consumos, utilizando o modo Eco e aqui a posição B, em cidade o valor que me deu foi de 4,6 litros aos 100 km, o que é um valor realmente muito bom. Depois passando para a autoestrada, circulando a 120 km/h mais ou menos estabilizados, o valor subiu para 6,0 litros de gasolina aos 100 km, o que continua a ser um valor também muito bom. Na verdade, estes valores de consumo mostram uma coisa muito simples, que um bom sistema híbrido, full hybrid, como este, consegue na realidade ter valores de consumo baixos, sem ser preciso grandes invenções. E de facto é um tipo de motorização que está muito à vontade em vários tipos de utilização.
O Arkana tem 3 modos de condução à escolha do condutor, que são o MySense, o Sport e o Eco. O MySense é basicamente o modo normal, é aquele que está por defeito escolhido quando se liga o carro e faz um bom equilíbrio entre a utilização do motor a gasolina e da parte elétrica do carro. Os outros 2 fazem, obviamente, aquilo que dizem, o Eco mais económico e o Sport com o acelerador um bocadinho mais sensível e um bocadinho mais desportivo. Em autoestrada e, sobretudo, nas subidas mais íngremes, este sistema híbrido acaba por fazer mais reduções e puxar as rotações do motor 1.6 a gasolina para cima mais do que se poderia estar à espera. Na verdade, são situações em que o motor a gasolina tem basicamente a responsabilidade de fazer tudo. A parte elétrica, nessas situações, tem menos contributo. E, na verdade, parece existir até uma espécie de uma barreira por volta dos 120 km/h, abaixo da qual as passagens são mais suaves e o carro confia mais na parte elétrica, e acima dos 120 realmente as passagens parecem ser um pouco mais lentas, um pouco mais preguiçosas e realmente o carro mais dependente do motor a gasolina. Mesmo sem ter uma vocação realmente esportiva, o Arkana consegue ter aqui um bom controlo da inclinação da carroceria em curva. Ele aceita bem uma condução um pouco mais desportiva, com um rigor perfeitamente aceitável, sobretudo aqui nas curvas um pouco mais fechadas, mas na realidade ele está mais limitado pelas performances que não são absolutamente fantásticas. A Renault anuncia o 0 aos 100 em apenas, e aqui é um apenas entre aspas, 10,8 segundos. Por isso, a tração à frente nunca é realmente posta em causa, há tração mais que suficiente para a potência disponível para os 145 cavalos deste conjunto. Na verdade, parece-me que o fator mais limitativo em termos de envolvimento da condução, e que é comum a outros híbridos, full hybrid como este, é de facto não haver um controlo do condutor nomeadamente sobre a transmissão. A equipa de engenheiros que desenvolveu esta caixa multimodo chegou à conclusão que seria demasiado complicado colocar aqui patilhas para o condutor poder fazer ele as passagens de caixa. Isso iria realmente tornar o sistema muitíssimo mais complicado. O Arkana veio trazer uma opção mais emocional à oferta de SUVs da Renault no segmento C. O estilo de SUV coupé resultou muitíssimo bem, o habitáculo tem um ambiente praticamente premium e a condução desta versão híbrida é realmente muito eficiente. Mas se quer ficar a saber tudo sobre os futuros híbridos, não se esqueça de subscrever o canal Targa 67 aqui em baixo e também de ativar o sino das notificações. Até ao próximo teste.